Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Christian Gabiti, eu sou do estúdio Pegadas da Fama. Estou aqui com vocês para passar aí algumas dicas, tá, de edição de imagem, ok? Eu vou utilizar aqui como programa de edição o Photoshop, tá bom? E o programa Camera Raw. Nós temos aí também o Lightroom, mas por hora eu não vou estar utilizando, eu vou utilizar o Camera Raw, que ele é um programa também bem simples, tem alguns presets que fazem aí semelhanças com Lightroom, mas acaba sendo, no meu ver, uma utilização ainda mais fácil, tá bom? Hoje na primeira vídeo dica que eu vou dar, eu vou mostrar um pouquinho como fazer o realce de imagens aí de paisagens, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu acabei fazendo aqui uma imagem na laje da minha casa. Vocês estão vendo aí no vídeo, foi feito, eu tenho aí uma redinha de proteção para gatos, né? Então, devido a esse obstáculo, não foi muito fácil fazer a foto. Porém, temos aqui uma imagem. Eu vou estar utilizando aqui o programa Camera Raw para abrir essa imagem, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na imagem que está em formato RAW e vou dar abrir aqui para vocês verem como é que ficou a imagem. Então, vocês podem ver aqui no cantinho, na periferia da foto, que temos aqui o detalhe da rede, tá bom? Eu utilizei aí uma lente grande angular 10-20, então como a lente abre bastante para pegar bastante área aqui da imagem, acabou pegando um pouquinho da rede. Então vamos começar aqui com essa ferramenta aqui de cima, que é a ferramenta de crop, ou seja, a ferramenta de corte. Nós vamos utilizar ela para poder reenquadrar aqui, tirar fora essa rebarba, esse restinho aqui de rede que ficou aparecendo na imagem. Então vamos lá, eu vou aqui delimitar toda a área e com o Shift eu vou puxar por igual, tá? Vou usar aqui o Shift para evitar de repente ir muito de cabeça, assim. Então eu quero manter a proporção que a imagem foi captada aí pelo sensor da câmera. Então vamos lá, eu vou usar aqui com o Shift. Então aqui eu já fugi um pouquinho da rede e aqui também na parte de baixo à esquerda vou fazer o mesmo processo, ok? Vindo aqui dentro da área, cliquei duas vezes, tenho aqui uma imagem agora assim, a redinha que estava aparecendo, e vou começar aqui a edição para realçar a imagem da forma que eu acho mais interessante. Antes de começar qualquer coisa, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, que nós temos a parte de cima o céu e a parte de baixo os imóveis, tá? Eu tentei utilizar um horário em que eu conseguisse mostrar bastante o céu e as nuvens, tá? Dependendo da hora do dia que você fotografe, se não for logo bem cedinho ou no finalzinho da tarde, você vai pegar o céu extremamente branco. Então, quando você tem o céu assim super exposto, ou seja, praticamente quase estourado, nós vamos trabalhar com a parte de highlights, ou seja, as luzes altas, tá? Para tentar equalizar a parte de cima com a parte de baixo da imagem. No caso aqui eu fui um pouquinho mais feliz, eu peguei um horário interessante, onde eu consegui bastante as nuvens e o céu. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar e antes de qualquer coisa fazer essa análise, tá, da imagem, o que você quer trabalhar na imagem. Então eu vou tentar dar um realce na imagem no geral, deixar ela um pouquinho mais viva e vou tentar equalizar aqui tanto a parte inferior quanto a parte posterior da imagem, né? Onde o céu está mais claro do que a parte aqui dos imóveis. Então vamos lá, nós temos aqui à direita alguns presets, algumas sugestões para começar a nossa edição. Tem aqui a opção automática, né, que o próprio programa ele vai fazer um cálculo do que ele acha mais interessante para essa imagem. Então vamos ver aqui só para ver mais ou menos o que o programa vai sugerir. Tá? Não foi muita mudança, ó, vamos voltar aqui para o padrão. Vou botar aqui para automático, tá bom? Eu quero deixar por conta de eu customizar, eu personalizar a minha edição. Então eu vou voltar aqui para o padrão, vou começar aqui, né, pela primeira opção que seria exposição. Então eu vou fazer uma passagem um pouco rápida, tá? Porque essa intenção não é ser uma videoaula, é sim só uma dica. Então se você é iniciante, a sugestão é que você veja e reveja o vídeo várias vezes, né? E tente aí, no momento que você tiver a dúvida, assistir várias vezes, um pouquinho mais lento o vídeo, tá bom? Então, seria aqui uma dica já para quem é de iniciante para intermediário. Então, vamos lá. Vou mexer um pouquinho aqui na exposição. Logicamente, se eu colocar muita exposição, eu começo a ter uma imagem
super exposta, ou seja, uma imagem estourada. Você está vendo aqui em cima que nós temos aqui essas opções de flechinha? Se você deixar clicada e habilitada, tá vendo? Ela vai mostrar essas partes vermelhas, ou seja, ela vai estar apontando onde na imagem você começou a estourar. Então eu vou equalizar aqui até ainda não ter muito a imagem estourada, tá? Vou dizer que eu quero mais ou menos a imagem assim, porque eu começo a perder detalhes aqui do céu e nós vamos retomar esses detalhes aqui no decorrer da edição. Vou mexer um pouquinho no contraste, né, para deixar a imagem um pouquinho mais viva, mais contrastada, tá? Você vê que quando você aumenta demais, ele também já começa aqui a acusar que está, né, tendo uma superexposição também nessas partes. Ó, deixa eu tirar aqui a marcação da flechinha e ver, ó, você vê que começa já a ficar muito branquinho, né? Tirar muitos detalhes da imagem. Então vamos lá, vou estar trabalhando sempre com a flechinha ligada. Vou jogar um pouco mais de contraste, por hora não vou me atinar a esses detalhes aqui do vermelhinho que está aparecendo como indicação, porque justamente aqui nessa ferramenta aqui, Realce, que seria Highlights, né, você trabalhar com as luzes mais altas, você consegue dar uma pequena equalizada nisso, né? Então, observem o céu. Se eu jogar para a direita, eu estou jogando muita luz alta, muita highlight. E se eu jogar para a esquerda, eu começo a corrigir um pouco. Ó, o céu ele começa de novo a definir um pouco mais. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Inclusive, totalmente para a esquerda, esses detalhes que estavam aqui estourados já diminuem um pouco. Ó, tá? Então, para paisagens onde aparece principalmente o céu, eu vou usar muito essa ferramenta aqui de realce. Vou deixar então aqui bem para a esquerda, tá? Vou brincar aqui também com sombras, né? Então você vê que as partes principalmente que estão mais na sombra, mais no escuro, se eu tiver a ausência toda de sombra, ele já começa a ficar bem escuro. Você vê que aqui apareceu um azul, né? Ele é ao contrário daquele vermelho, ó, que aparece aqui no teto. Ele começa a entender que há ausência quase total aqui de luz. Então não tem informação nessa parte da imagem, ela fica totalmente preta. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente tentar visualizar, ó. Tá bom? Então vou desabilitar um pouquinho aqui por hora a flechinha, tanto do highlights quanto das luzes baixas, ó. Então você vê que fica aqui, você perde detalhe entre carro, entre garagem, tá? E na sombra você consegue reativar isso. Quando você está editando uma imagem, ele está colocando alguns atributos novos na imagem, tá? Então, o que acontece? Você começa também a gerar um pouco de ruído, tá? Principalmente quando você fez a imagem em sensibilidade ISO muito alto. No caso aqui, ó, na imagem que eu fiz, eu usei o ISO 100. Então, quanto mais baixo o ISO, tá? A possibilidade de ruído são menores, mas mesmo assim existe, ó. Você está vendo que aqui na imagem eu estou colocando um pouquinho de sombra e outros atributos e já estou gerando bastante ruído. Então a gente tem que equalizar, tomar cuidado aqui para poder usar de forma balanceada, tá? Ó, vamos ver aqui, se eu voltar para a imagem padrão, eu tenho essa imagem mais escura, mas ainda consigo ver detalhe entre carro e garagem, tá bom? Eu vou dar um Ctrl Z, que seria aí para voltar uma etapa anterior, para eu retomar onde eu estava na edição, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com essa sombra, porque quando você estiver com a imagem aí ampliando algumas partes dela, você começa a ver o ruído. E eu vou mostrar logo adiante como tirar esse ruído. Deixa eu voltar aqui o zoom, tá bom? Então podemos aqui tirar um pouquinho da sombra. Não sei aqui por hora, devo ter esbarrado, deixa eu voltar aqui o realce, as luzes altas para o mínimo, para ter aqui ainda um pouquinho de detalhes do céu, tá bom? Temos aqui a brincadeirinha do branco, né? Logicamente para a direita nós vamos realçar muito as luzes altas, highlights, e para a esquerda nós vamos tirar um pouquinho ela. Então, ó, para vocês terem ideia, se eu colocar totalmente aqui para a direita eu já perco muito detalhe do céu, tá bom? Ele vai pegar toda a parte que nós temos aqui, as luzes um pouco mais highlights, tá? Para a esquerda
você tira aqui, vamos dizer, um pouquinho da luz alta, só que a imagem já começa a ficar meio opaca, meio sem vida, tá? Apesar da gente retomar um pouco mais de detalhe do céu. Mas vamos tomar cuidado, não vamos mexer muito nessa ferramenta por hora. Embaixo aqui temos o contrário, né, que seria as luzes baixas, aí o que está mais na sombra, mais preto, né? Tá? Você tem que tomar muito cuidado de não confundir essa ferramenta com o contraste, tá? O contraste ele vai pegar o total da imagem, enquanto o preto ele vai pegar as áreas mais aqui na sombra, tá bom? Eu vou tirar só um pouquinho aqui do preto, que eu vou deixar aqui em 10, legal? Vou vir aqui agora na parte de claridade, eu vou tentar não mexer por enquanto nesse recurso, mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? Quando você tem aqui a ausência, a imagem ela vai ficando como se fosse um efeito de uma luz difusa. O pessoal usa muito esse efeito para foto de casamento, quando você tem aquela luz, principalmente a imagem já está em preto e branco na edição. O pessoal joga bastante isso aqui para passar uma ideia de ilusão, de sonho, né? E para a direita é o contrário, você começa a quase dar mais detalhes na imagem. Não seria nitidez, mas ele vai pegando e vai juntando mais os pontos e ele vai te dando um pouquinho mais de detalhes na imagem. Só que se você usa muito para a direita, você começa também a ter um preto demasiado na imagem, né? Então você teria que trabalhar aqui em conjunto com essa outra ferramenta aqui, que seria o preto aqui, para tirar um pouco esse efeito demais nas sombras. Eu vou deixar ele só um pouquinho, só para dar aqui um realce nos detalhes, tá bom? Agora eu vou vir aqui nessa ferramenta vibração e saturação, que eles são parecidos, são semelhantes, mas você tem que estar utilizando elas para você sentir a pequena diferença que tem, né? A vibração, ela vai vibrar as cores que eu tenho nessa imagem, tá? Ela vai acender um pouquinho, vibrar as cores que já existem na imagem. Já a saturação não, ele vai colocar um pouquinho mais de saturação, ela vai adicionar uma densidade em cima da cor existente, né? Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então, aqui eu vou usar vibração, eu vou deixar em 40 e saturação eu vou deixar em 10, tá bom? O que vocês vão notar aqui nessa imagem, alguns detalhes interessantes. Você vai ver que o laranja ele começa a ficar muito forte, tá? Deixa eu aumentar aqui só para vocês verem. E o azul não segue a mesma proporção do laranja. Então nós vamos mexer nas escalas de cores em separado agora, tá bom? Vamos deixar lá como estava, em 10. Deixa eu digitar aqui. 10, ok? E vamos começar agora a brincar na parte das cores em separado. Eu tenho aqui uma guia, né, que seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta guia, que você tem as cores em separados e você pode mexer aqui em 3 opções de cada cor, na saturação, na luminescência e na matiz. Basicamente eu vou usar essas duas aqui. Então vamos lá, como eu falei para vocês, aqui o telhado ele tende sempre muito a puxar o laranja, né? Então aqui ó, estou jogando demasiado para vocês verem. Eu vou já deixar um pouquinho menos de saturação do laranja, tá? O azul do céu eu vou fazer o oposto. Eu vou deixar um pouquinho mais saturado, tá? Não sei se vocês perceberam, ó, sem saturação e com bastante saturação de azul. Eu quero ainda mais contraste no azul. Como é que eu vou fazer? Eu posso entrar aqui em luminescência. Vou aqui no canal de azul e olha só que interessante, ó. Para direita ele vai jogando muita luz no azul, então você também perde detalhes, enquanto que se você tirar, ó, ele já vai tornar o céu aí muito mais denso, tá? Tem gente que gosta de imagem assim editada, eu vou deixar um pouquinho menos, eu acho que é demasiado, aí vai da sensibilidade de cada um, tá bom? Eu vou deixar aqui. O laranja, eu já mexi na saturação, mas por hora eu não vou mexer aqui na luminescência, eu vou deixar ele em 0 mesmo, tá bom? Que mais? A gente pode fazer teste em cada canal para você ver se existe essa cor na imagem, né? Por exemplo, o vermelho.
Ó, é muito pouco de vermelho mesmo, só tem um detalhe aqui nessa casinha e nessa casinha. Então acho que não há necessidade de mexer muito, vou deixar aí, sei lá, 10 também. O Aquas aqui, vamos ver, ele tem um pouquinho no céu, mas é muito pouco, ó, tá? Eu vou deixar ele também bem ativado aqui, à direita. Magenta, praticamente a gente não tem na imagem. Nessa imagem, violeta, creio que também não tenhamos nessa imagem, tá bom? Então é isso aí, vamos dizer que aqui também nessa guia de mexer no canal das cores eu estou satisfeito. Vamos entrar aqui na parte de nitidez e redução de ruído, só para vocês verem. Lembra aquela hora que eu estava mexendo na opção de sombra, contraste? Vou pegar aqui uma parte da imagem e vou começar a verificar se eu encontro ruído na imagem. Como eu falei antes, a imagem foi clicada em ISO 100, né? Temos aqui abertura 8, velocidade 1 segundo dividido por 400, tá? Não vou entrar muito em detalhe nisso, talvez mais para frente eu possa fazer aí uma aula básica de fotografia para vocês, aí eu comento um pouquinho, mas só para lembrar que quanto menor o ISO, menos possibilidade de ruído, né? Aquela sujeirinha que vai aparecendo na imagem. Em 100%, ó, por exemplo, nesse prédio aqui você consegue ver um pequeno ruído, tá? Mas não é algo muito perceptível. Se eu jogar aqui a visualização em 200%, eu começo a ver um pouquinho do ruído, tá? Vamos ver aquela parte da sombra ali na garagem. Talvez eu já consiga, ó, notar um pouquinho mais aqui no carro o ruído, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora mexer nessa ferramenta aqui de nitidez e redução de ruído, justamente para a gente verificar aí o que pode estar sendo feito para reduzir, né? Inclusive aqui vocês viram que talvez por causa do reflexo ali do céu, ele teve aqui uma penetração, né? Do azul no carro, né? O carro ele acabou refletindo um pouquinho o céu. A gente pode depois tentar arrumar isso aqui dentro do Photoshop. Por enquanto a gente está mexendo no Camera Raw. Vamos ver se no Camera Raw a gente conseguiria aqui fazer já essa seleção, né? Isentando ali a seleção do céu, né? Porque se a gente mexer no azul total, o céu também vai mexer. Tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho com essas ferramentas de nitidez, ó. Tá bom? E vocês começam a ver que apesar da imagem no todo ganhar uma nitidez, vamos lá, voltar aqui para ajustar a visualização, né? Ó, vocês conseguem, deixa eu colocar em 33% a imagem, tá? Vamos lá, vocês conseguem notar, ó, totalmente para a esquerda vai tirando aqui a intensidade e nitidez, e totalmente para a direita nós vamos tendo mais intensidade. Quando você vê a imagem assim um pouquinho mais aberta, sem zoom, você não sente aí que está jogando ruído. Se você for trabalhar com a imagem em baixa qualidade, baixa resolução para a internet, você não precisa nem se preocupar muito, tá? Seria uma preocupação aqui se você fosse fazer uma ampliação, uma impressão grande dessa imagem. Então vou jogar aqui em 100% e você começa a ver, ó, temos aqui bastante ruído, tá? Então você tem que trabalhar aqui com uma sensibilidade, um bom gosto, para poder ir equalizando e pensando também nas partes da imagem. Eu vou deixar um pouquinho exagerado aqui, novamente, só para você ver essas outras opções que trabalham em conjunto com a intensidade, né? Então, aqui o raio, né? Se você aumenta o raio, você começa a ver que ele fecha um pouquinho os detalhes dos pontos da imagem, mas o ruído também acaba ficando pior. Detalhes, mesma coisa, ó. Ele começa a granular demais, vem uma sujeira exagerada, né? Se você vê de repente a imagem ajustada, aquela coisa, às vezes parece que até tá mais bonito, mas você tem que tomar um pouquinho cuidado com essas ferramentas. Deixa eu voltar aqui ao zoom 100% e vamos, ó, tá vendo a imagem mais próxima, como começa a ficar perigoso a gente utilizar em demasiado essas ferramentas. Ok? Tá? Vamos dar uma exagerada aqui, vou deixar um pouquinho exagerado, tá? Só para a gente ver agora a contrapartida dessas ferramentas aqui de redução de ruído,
tá bom? Então vamos começar aqui pela luminescência. Ó. Vocês começam a notar que começa a tirar um pouquinho o ruído, né? Ó. Totalmente para a esquerda, sem nada dessa ferramenta. Agora utilizando ela aqui um pouquinho, ó, tá bom? Você consegue tirar o ruído. Mas também o que acontece? Você começa a perder um pouco de definição da imagem quando você aproximar um pouco mais. Você consegue ver aqui, por exemplo, a janelinha do prédio, ó, deixar em 200%. Olha como você começa a ter uma sobreposição, uma penetração de partes da imagem sobre outras partes, tá? Vou deixar aqui, ó, totalmente lá com aquele ruído. Na luminescência você tira um pouco do ruído, mas olha como fica estranho. Parece que você está plastificando a imagem, uma plastificação que dê um pouco de reflexo, alguma coisa assim, ó. Não fica legal. Então essas duas ferramentas de nitidez e redução de ruído, você tem que trabalhá-las bem em conjunto, tá bom? Detalhes de luminescência aqui, ó, menos detalhe, mais detalhe, tá? Contraste da luminescência. Então é bom você ir testando, fuçando um pouquinho esses efeitos para ver o que você vai conseguir. Deixa eu voltar lá naquela parte da garagem onde tinha o carro, né? Deixar aqui em ajustar só para que eu possa achar de forma mais fácil. Essa parte da imagem é uma imagem que a gente pode estar estudando bem esses recursos, tá bom? Legal, vamos voltar lá. Vamos ver aqui se redução de ruído de cor, ó, a gente já consegue mexer um pouquinho, trabalhar um pouquinho, ó, nessa cor que está refletida aqui no carro. Detalhes da cor, né? Bom, na verdade não temos aí muita coisa que possa estar mexendo no... Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, deixar todas essas ferramentas para o zero, todos para a esquerda, né? Ok? E vamos agora trabalhar o que a gente acha interessante dentro de um limite aceitável. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho mais de intensidade, de nitidez, um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho de raio, tá? Aqui evitando muito ruído, né? E você vê que tem aqui um pouquinho de detalhes também da luz do céu, né, que foi se sobrepondo por causa do azul lá que eu coloquei com bastante saturação. Então vou mexer aqui um pouquinho só de remoção de ruído. Esses aqui eu vou deixar. Vamos ver aqui por que ficou esse azul exagerado aqui no prédio. Ó, aqui eu já consigo na parte de redução de ruído, de cor, ó, eu consigo corrigir um pouquinho esse azul do céu que foi entrando na parte dos prédios, tá vendo? Legal? Gente, só para lembrar, se vocês voltarem aqui para a guia das escalas de cada cor, e você mexer nesses dois aqui que estão muito saturados, você vai ver ali que no prédio, ó, também começa a sair, né, aquela saturação exagerada. Mas eu vou deixar ela aqui porque eu estou dando mais ênfase agora ao céu, tá bom? Pessoal, vamos dizer que aqui a imagem está uma imagem que me agrada. Talvez eu tiraria aqui um pouquinho ainda da saturação, tá bom? Jogaria um pouquinho mais de contraste de repente, um pouquinho menos de saturação, um pouquinho mais de sombra para aparecer mais a parte de baixo da imagem, dar um realce maior na parte de baixo da imagem. Ok, vou jogar um pouquinho mais de saturação aqui. Achei que ficou um pouquinho vermelho demais o laranja, eu retorno aqui, ó, e trabalho só com laranja.
Vou agora mandar abrir a imagem no Photoshop, né? Ele sai do Camera Raw e vai direto agora para o Photoshop. E temos aqui a imagem, tá? Com a edição, os realces que eu julgo interessante, para deixar uma imagem mais bonita, mais viva, tá? E podemos agora abrir aqui a mesma imagem, ó. Vocês veem que gerou aqui um segundo arquivo. Essas aqui são as informações de edição. O arquivo RAW, como vocês devem saber, ele é o arquivo cru, ou seja, da forma que foi captado pelo sensor da câmera. Então ele vai aqui manter essa versão sempre original. E quando você faz a edição, ele acaba aqui acoplando, né, linkando as informações da sua edição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir novamente o arquivo original de início. Deixa eu pegar esse arquivo aqui da Ctrl+C copiar. Deixa eu gerar uma nova pastinha. Eu vou colocar Ctrl+V, vou colocar esse mesmo arquivo. Por que eu coloquei ele aqui? Porque vindo de forma separada daquele arquivinho, que são as informações de edição, eu consigo abrir ele novamente do zero, tá bom? Então temos aqui o arquivo, inclusive com a parte da rede, né? Eu vou mandar abrir e nós vamos comparar com o arquivo que nós fizemos a edição. Então eu vou dar um Ctrl+X, né, que seria recortar. Posso fechar aqui essa guia nova, né, que abriu, e vou sobrepor aqui numa segunda camada, né. Você tem aqui a camada da foto original e a primeira camada que foi o que nós editamos, tá bom? Só vou tentar deixar aqui o registro mais ou menos próximo da imagem editada, né, porque tinha aquela partezinha da rede que nós tiramos. Então, basicamente, para a gente verificar isso aqui, acho que aqui a gente já consegue fazer uma comparação boa, ok? E, bom, foi essa a dica de hoje, como trabalhar de forma a deixar a imagem mais viva, mais atraente aí para todos estarem contemplando e visualizando, tá bom? Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos projetos do meu portfólio para vocês verem alguns resultados semelhantes, alguns arquivos aí que eu trabalhei da mesma forma, tá? Então temos aqui o que nós fizemos hoje, né? Essa edição é uma edição que eu fiz aí em off, fora aqui do videozinho, mas temos um resultado bem semelhante. Tenho aqui essa outra imagem de uma empresa de um cliente, né, onde eu fiz aqui também o realce do céu. Aqui tem um pouquinho mais de edição na parede e nós vamos aí no decorrer dos vídeos futuros também passar essas dicas aqui de como fazer aí uma pequena limpeza, né, suavizar manchas, enfim, né, isso nós vamos estar vendo mais para frente. Temos aqui também uma imagem aí de uma viagem que eu fiz para o Nordeste, então vocês podem ver aqui também, deixar o mar. Esse aqui foi um dia que estava um pouquinho nublado, né? Então se perde muito a beleza do local e a gente acabou fazendo aqui também o trabalho de edição. Vamos lá. Mais aqui uma imagem, aqui foi um mesmo dia, uma fotografia submarina. Fiz com uma câmera bem amadora, compacta, antiga. Fizemos aqui também o trabalho de realce, trabalho de edição. Deixa eu ajustar a tela. Mais um trabalhinho semelhante. No mesmo dia, né? Aqui já estava um pouquinho mais de sol no dia. Fiz aqui um trabalho de edição para deixar um pouco mais vivo, mais saturado ainda. Aqui temos um pouquinho, um recurso a mais que nós vamos estar vendo também no decorrer aí das dicas em vídeos. Bom, mais uma imagem aqui, né? Esse horário aqui estava bem nublado, então temos aí o realce. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aí, dessas primeiras dicas, e faço aí votos para que você continue assistindo os vídeos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês podem acessar o meu site, tá bom? Vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho em www.pegadasda,
tá bom, pessoal? Aqui vocês vão conhecer um pouquinho meus trabalhos com fotografia, os segmentos da fotografia que eu atendo. Então fiquem à vontade aí para estar navegando no meu site, tá bom? Conhecer um pouquinho, quiser alguma dica, né? Todas as imagens que eu utilizo aqui para portfólio, eu tenho elas editadas, tá? Essa aqui é uma área que eu gosto muito de atender, arquitetura e ambientes. Então, todas as imagens devidamente trabalhadas, tá bom? E vocês também podem estar aí me encontrando nas redes sociais, @Pegadas da Fama, Facebook, Instagram e no YouTube, tá bom? @Pegadas da Fama. Então eu vou deixar aí para vocês todos os meus contatos, vocês estão vendo aí os contatos na parte inferior aí do vídeo, e no próprio descritivo eu vou estar colocando também os meus contatos, tá? Meu WhatsApp 011 99901 242, meu e-mail fotografia@pegadasdafama.com.br, tá bom, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo, onde nós vamos falar aí de maquiagem digital. Um grande abraço.